Pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite, que nos envolva de muita luz, de muita paz, que a nossa palestra possa transcorrer em clima de muita paz, de muita harmonia, que o conhecimento possa realmente ser incutido na mente de cada um de nós, o desejo de aprender cada vez mais, com humildade e com amor, para que o conhecimento seja um instrumento de auxílio àqueles que necessitam de magnetismo e alta sensibilidade energética. Dando continuidade à pesquisa que eu e Tatiana já estamos realizando há quase 1 ano e meio, e nós trazemos hoje mais algumas informações que nós pudemos desenvolver ao longo desse tempo, da última live que a gente fez até hoje, né? Então, mais algumas conclusões que nós pudemos chegar a respeito do tema da alta sensibilidade, nas implicações que ela tem com o magnetismo. Para aqueles que ainda não sabem o que é a sensibilidade energética? É a capacidade que os seres humanos e os animais superiores possuem de perceber, captar e absorver energias de outros campos, que podem ser de pessoas, de ambientes, de objetos ou de espíritos. É uma capacidade que todos os seres humanos possuem, só que em graus diversos, em níveis diversos, desde uma baixíssima sensibilidade energética, aquela pessoa que consegue perceber a energia do outro num grau muito baixo, até num grau mais elevado de sensibilidade, quando a pessoa consegue absorver, perceber, captar energias de uma forma muito mais frequente, com mais consistência, o que, logicamente, vai trazer algumas consequências que a gente vai ver daqui a pouco. Quem é que possui alta sensibilidade energética? Tanto crianças quanto adultos, tanto homens quanto mulheres. Nas crianças, geralmente, a gente tem encontrado traços de alta sensibilidade energética, mas a alta sensibilidade energética ela vai se pronunciar realmente para valer a partir da juventude para a fase adulta, quando o indivíduo, então, começa a perceber as consequências da alta sensibilidade de forma mais consistente, de forma mais frequente, através dos incômodos que ele começa a sentir no seu organismo, na sua saúde físico-emocional. E ele começa, então, a se questionar: o que será que eu tenho? Pode ser encontrado também em homens como em mulheres, mas geralmente muito mais em mulheres do que homens, até porque muitas vezes os homens eles têm uma certa vergonha de admitir que têm uma alta acessibilidade energética, que são afetados, por exemplo, quando estão em um meio que tem muitas pessoas, ou um meio que tem muito barulho, muita gente. Eles, muitas vezes, os homens têm uma certa vergonha de admitir, achando que isso pode ser entendido como uma frescura, como algo que possa vir a denegrir a sua imagem ou a sua masculinidade, que na realidade não é. Que a alta sensibilidade energética não é uma doença, não é uma incapacidade do indivíduo, não é um estado de desarmonia que gera a alta sensibilidade energética. O indivíduo nasce com essa condição e que pode ser desenvolvida ou não ao longo do tempo, de maneira mais forte ou de maneira mais fraca. Aqui nós elencamos, de uma forma gradativa, as queixas ou sintomas que nós vamos encontrar nas pessoas que têm alta sensibilidade energética, que podem ser desde mal-estares passageiros, como dor de cabeça, enxaquecas, tontura, náusea, desconfortos gastrointestinais, dores musculares e articulares, fadiga excessiva, peso na cabeça, dores ou peso, desconforto nas costas, tensões na nuca ou no pescoço, ou ainda um nó, um aperto na garganta, que podem ser passageiros. O indivíduo está num ambiente com muita gente, começa a se sentir uma tontura, uma náusea, sai do ambiente e aquele desconforto passa, ou então ele consegue controlar aquela absorção de energia e o desconforto desaparece. Mas podem ser doenças ou queixas um pouco menos passageiras, como um aperto, uma angústia no peito, alergias respiratórias, alergias de pele, gastrite, dificuldades com sono, pode ser sono demais, pode ser insônia, cistos, pólipos ou até miomas. Pode também gerar queixas emocionais leves, como medos, tristeza sem causa aparente, ou ainda estresse, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou queixas emocionais mais graves, como ansiedade,
fibromialgia, depressão ou mesmo transtorno de borderline. Eu fiz uma gradação aqui de uma forma apenas didática, porque entendemos que uma dor é leve ou grave dependendo do indivíduo e da maneira como ele recebe aquela dor, como ele lida com aquela dor. Então, ser mais leve ou mais grave, a dor ou a queixa ou sintoma é muito relativo e depende de cada indivíduo. Nesse gráfico, nós temos a incidência dessas queixas e sintomas nas pessoas com alta sensibilidade energética. No universo de 94 pessoas com alta sensibilidade energética, 48% sentem nó ou aperto na garganta. Metade delas tem insônia. 54% tem desconfortos abdominais. 60% tem desconfortos estomacais. 63% tem dores musculares ou articulares. 67% tem tensões ou dores na nuca. 67% sente tensões no pescoço. 72% tem aperto ou angústia no peito. 73% peso na cabeça. 74% sente peso e desconforto nas costas, principalmente na região entre as omoplatas, que é a região onde se situa o humeral. 75% sente cansaço ou fadiga frequente. 3,2% tem transtorno de borderline, 5% transtorno bipolar ou enxaquecas, 6% tem zumbidos, 7% tem toque, 8,5% sente tonturas, 10% tem fibromialgia, 11% tem TDAH, 30% tem cistos ou pólipos, 35% sente alergias respiratórias e 39% tem alergias de pele. Então, a gente vê que são índices bastante altos. A incidência desses sintomas, dessas queixas, em pessoas com alta sensibilidade energética, é bastante alta, reflexo da absorção de energias que eles têm, nessa capacidade de absorver energias que eles têm. Essas energias eles absorvem e acabam se deslocando e comprometendo o sistema vital, como um todo ou em determinados pontos específicos, como nós vamos ver. Como é que ocorre essa absorção de energias? Principalmente através do centro humeral, é o que nós temos percebido através das nossas observações da pesquisa, que o humeral, que é o centro de atração magnética, é o maior responsável por essa absorção de energias. Ele absorve, distribui essas energias, seja pelos NADs, seja para os demais centros vitais, distribui essas energias, acabam estacionando em determinados pontos, gerando congestões fluídicas, que, por sua vez, vão acabar gerando determinados sintomas ou determinadas doenças. E isso vai gerar alguns perfis específicos que nós temos observado, vamos mostrar alguns deles aqui. Mas antes, um resumo de como foi realizado o tato magnético para chegarmos a esses dados, a essas informações. Até o momento foi realizado o tato magnético em 41 pessoas, onde 5 delas foi feito o tato magnético através de um magnetizador apenas, 12 através de 2 magnetizadores, 19, 3 magnetizadores e em 5 dessas pessoas foi feito o tato magnético através de 4 magnetizadores. Ao todo foram 21 magnetizadores que temos trabalhado até o momento, sendo que 11 deles têm feito o tato magnético presencialmente e 10 à distância. Das 41 pessoas, 7 foram feitos o tato magnético nelas de maneira presencial e em 34 delas foi feito à distância, sempre, na grande maioria das vezes, utilizando mais de um magnetizador para que a gente tenha uma consistência maior nos dados e nas informações. E continuaremos ainda realizando o tato magnético em mais pessoas para que a gente possa ter um volume maior de dados e de informações, podendo assim ter informações mais consistentes para apresentar. Então, o primeiro perfil das desarmonias que a gente tem percebido é essa daí do gráfico, onde o humeral absorve a energia e gera uma congestão fluídica desde o humeral até o reverso do frontal e também no verso desse frontal. Então, a desarmonia acaba se localizando especificamente nesse trecho aí do sistema vital como um todo, que abrange o humeral, reverso e verso do frontal. Isso vai gerar dores de cabeça, tontura, dores musculares e articulares, peso na cabeça, peso e desconforto nas costas, tensão na nuca ou no pescoço.
O segundo perfil que temos encontrado é esse daí. É uma congestão fluídica não nos centros vitais, mas no NADES, que liga o verso ao reverso do frontal. Isso vai gerar dor de cabeça, tontura, peso na cabeça, às vezes confusão mental, cabeça zonza muitas vezes também. Terceiro perfil é esse daí, a energia absorvida pelo humeral e acaba se estacionando no NADES principal, gerando uma congestão fluídica ao longo do NADES principal. Seja no NADES principal como um todo, como está aí na figura, seja numa parte dele, na parte mais superior, na parte mais inferior desse NADES. Isso vai gerar dores musculares e articulares, fadiga excessiva, peso e desconforto nas costas, tensão na nuca ou no pescoço. E, logicamente, a gente pode, por uma dedução lógica, a partir dos conhecimentos que já se tem do magnetismo, é que essa congestão fluídica no NADES principal, ela deve dificultar o livre trânsito, a livre movimentação das energias, tanto no fluxo quanto no refluxo do sistema vital, gerando provavelmente, possivelmente, congestões fluídicas em outros centros vitais, por consequência deste perfil aí. Um outro que temos encontrado também é esse da figura. Começa do humeral, se estende ao reverso do laríngeo, congestiona o verso do laríngeo, congestiona o gástrico e o reverso do gástrico também, às vezes fechando o circuito novamente com o humeral. E esse circuito, esse perfil de congestionamento fluídico, pode gerar náuseas, desconfortos gastrointestinais, peso ou desconforto nas costas, tensão na nuca ou pescoço, nó e aperto na garganta, pode gerar ainda estresse, transtorno de ansiedade ou puramente ansiedade. Esse outro ainda, que é uma congestão fluídica não nos centros vitais, mas no NADES, que liga o gástrico ao seu reverso, gerando também desconfortos gastrointestinais, estresse e ansiedade. E, por último, esse outro, que é uma obstrução, uma congestão fluídica na ligação no NADES, que parte do humeral até o centro esplênico. O humeral absorve a energia, distribui, e a energia acaba congestionando o NADES que o liga ao esplênico, gerando fadiga, estresse, ansiedade, depressão, fibromialgia, borderline, porque o esplênico, ele, em consequência da congestão do NADES, o esplênico vai se congestionar também, muitas vezes também vai acabar congestionando o reverso do esplênico e vai se estender pelos centros nas adjacências, tanto do humeral quanto desse esplênico, aumentando o grau dessas queixas, dessas doenças aí, desses sintomas, ou gerando outros sintomas também que vão acabar sendo comorbidades, que o indivíduo vai convivendo com elas. Então, esses perfis fluídicos, perfis de congestão fluídica, como nós falamos, conseguimos deduzir a partir do tato magnético de vários colaboradores, vários magnetizadores, pelo Brasil inteiro, em várias regiões do Brasil, que têm cooperado conosco à distância, e magnetizadores também daqui do Instituto Espírita Paulo de Tarso, que têm colaborado de forma presencial. Nós vamos mostrar aqui algumas incidências de desarmonia de acordo com a queixa ou sintoma apresentado pelo indivíduo. É um estudo ainda inicial, nós temos um volume muito grande de dados para processar, eu e Tatiana. Nós estamos começando agora a analisar esses dados aqui, para podermos ter um volume maior, um volume muito grande de informações. Vocês viram a quantidade imensa de desarmonias, de queixas, sintomas que as pessoas com alta sensibilidade energética podem apresentar. E aqui nós vamos mostrar a incidência dessas desarmonias. São pessoas com alta sensibilidade energética, com desarmonias moderadas a severas em todos esses centros que estão mostrados aí na figura. As cores e os percentuais não representam a gravidade da desarmonia, mas a incidência dessas desarmonias nesses centros, nessas pessoas. Então, pessoas com peso ou desconforto nas costas,
de 90% a 100% dessas pessoas apresentaram desarmonias moderadas a severas no coronário, no reverso do coronário, no reverso do frontal e no reverso do cardíaco. De 80% a 89% delas mostraram desarmonias moderadas a severas no reverso do gástrico, no reverso do esplênico, no básico e no genésico. As outras incidências são incidências com percentuais menores, foram encontradas em menos pessoas com alta sensibilidade energética. A gente percebe por essas desarmonias aí como se elas começassem do humeral e elas se estendessem pelo reverso do frontal, coronário, mas também elas descessem pelo reverso do gástrico, reverso do esplênico, chegando até o básico e até o genésico também. Então, uma desarmonia que provavelmente ela vai conter também uma desarmonia no nádis principal ou nos nádis que ligam alguns desses centros aí, o verso ao seu reverso. Pessoas com alergias respiratórias, 90% a 100% delas mostraram desarmonias moderadas a severas no centro básico. Os demais centros de força tiveram uma incidência de desarmonia bem menor, de 40% a 50%, mostraram desarmonia no laríngeo, no reverso, no gástrico, no umbilical e no seu reverso, que é o lombar, e também no reverso do genésico. A gente percebe, então, que há desarmonias bastante incidentes, tanto no verso quanto no reverso do sistema fluídico, tanto no fluxo quanto no refluxo. Mas há uma incidência bem menor nos centros frontal e no centro coronário, mostrando que, ao que parece, que as desarmonias do humeral, elas acabam afetando laringe e seu reverso e descendo pelo gástrico, pelo umbilical, talvez descendo ao genésico, passando para o seu reverso e subindo ao lombar, ou do umbilical passando ao reverso ao lombar e descendo para o reverso do genésico. Então, são desarmonias são perfis bastante característicos dessas desarmonias. E a última que nós vamos mostrar, é só para dar um gostinho a vocês, pessoas que demonstraram ter fibromialgia, 20% a 25% delas tinham desarmonias moderadas a graves no coronário e no seu reverso, no reverso do frontal, no humeral e no verso do cardíaco e do gástrico. Ao que parece, pelo que a gente vê aí, essa desarmonia tão incidente no coronário e no seu reverso possa mostrar talvez uma obstrução no nádis principal, gerando desarmonias mais incidentes, tanto no fluxo quanto no refluxo fluídico. Então, são deduções ainda bastante superficiais, como eu falei, não tivemos tempo ainda para podermos analisar esses gráficos, essas informações com mais tempo, com mais detalhamento, para que nós possamos deduzir, trazer mais deduções, chegar a mais conclusões ou a mais hipóteses, que provavelmente vão gerar mais pesquisas e mais estudos para a gente poder confirmar ou desconfirmar essas hipóteses, né? Mas eu quis trazer somente para mostrar um pouquinho a vocês em que campo nós estamos trabalhando nesse momento, né, e dar um gostinho daquilo que nós já pudemos mostrar. Mas para encerrar a minha parte, passar para a Tatiana, queria só mostrar esse texto da Revista Espírita, 1868, que Kardec intitulou Ensaio Teórico das Curas Instantâneas. Nesse texto nós fomos encontrar a informação teórica da doutrina espírita que corrobora com o que nós já vimos falando há bastante tempo a respeito da alta sensibilidade energética. Eu trouxe apenas alguns pequenos trechos para não cansar vocês. Ele começa assim: o tratamento fluídico, médico ou homeopático, nos casos de cura orgânica, se dá através de um tratamento sistemático e continuado, que irá restabelecer o equilíbrio paulatinamente. Bom, nada demais o começo do texto que ele fala aí. Né? Todo tratamento magnético, tratamento médico ou homeopático, nos casos de cura orgânica, ele é sistemático e continuado
aos poucos, então, paulatinamente, vai restabelecendo o equilíbrio orgânico do indivíduo. Kardec continua, então. A substância fluídica produz um efeito análogo, semelhante ao da substância medicamentosa, com esta diferença. Ou seja, o fluido produz um efeito semelhante ao do medicamento que é usado receitado pelo médico ou pelo homeopata, com uma diferença. Sendo maior a sua penetração, quer dizer, sendo maior a penetração da substância fluídica, em razão da sua tenuidade, a tenuidade de seus princípios constituintes, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Ou seja, o fluido, por ser mais tênue, por ser mais sutil, ele consegue penetrar mais profundamente nas moléculas primeiras do organismo para agir diretamente nelas, diferentemente dos medicamentos vendidos nas farmácias ou drogarias, que são substâncias materiais. Então, não são tão tênues quanto o fluido, por isso elas não agem tão diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo. Segundo, o fluido tem uma eficácia mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, enquanto as da matéria são fixas e invariáveis e não podem aplicar-se senão em determinados casos. Tal é, em geral, o princípio sobre o qual repousam os tratamentos magnéticos. Ou seja, nesse segundo parágrafo, Kardec dizer que o fluido ele tem um caráter mais geral, porque o fluido pode ser modificado pelo pensamento para servir a diversas situações diferentes. Então, o mesmo fluido que pode servir para tratar uma dor de cabeça, pode servir para tratar um problema cardíaco, um problema de um câncer, diferentemente das substâncias medicamentosas. O que é para dor de cabeça só serve para dor de cabeça, porque elas são substâncias fixas e invariáveis, não são modificáveis. Continuando, certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, não têm como causa primeira a alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mal fluido, que, a bem dizer, as desagrega, perturbando sua economia. Ou seja, existem certas doenças graves e mesmo crônicas que não têm como causa a alteração das moléculas orgânicas, mas tem como causa a presença de um fluido que desagrega essas moléculas e perturba sua economia. Aqui ele dá um exemplo, ele faz uma analogia. Sucede aqui como num relógio, em que todas as peças estão em bom estado, mas cujo movimento é parado ou desregulado pela poeira. Nenhuma peça deve ser substituída e, contudo, ele não funciona. Para restabelecer a regularidade do movimento, basta expurgar o relógio do obstáculo que o impedir de funcionar. O relógio está bom, todas as peças estão em bom estado, mas ele não funciona por causa da poeira. Não precisa trocar peça, basta expurgar a poeira, limpar o relógio, para que ele volte a funcionar. Então, no caso dessas afecções que ele fala, que são geradas pela presença de um fluido, basta retirar o fluido para que essas afecções elas se restabeleçam, porque esse é o fluido que está gerando aquela irregularidade, aquela disfunção orgânica. E aí ele complementa, tal é o caso de grande número de doenças, cuja origem é devida aos fluidos perniciosos e que é penetrado o organismo. Para obter a cura, não são moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que se deve expulsar, no caso, o fluido. Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam seu curso. Para finalizar, concebe-se que, em semelhantes casos, os medicamentos terapêuticos destinados por sua natureza a agir sobre a matéria não têm eficácia sobre um agente fluídico. Por isso, a medicina ordinária é impotente em todas as moléstias causadas por fluidos viciados, e elas são numerosas. Como eu disse aqui anteriormente,
é um grande número de doenças que são causadas pela presença de um fluido. É algo que nós já vimos repetindo nos vídeos que nós temos realizado junto com Tatiana, que é justamente isso. Nos casos das pessoas que têm uma alta sensibilidade energética, as terapias medicamentosas, ou mesmo as terapias psicológicas e magnéticas, não dão o resultado esperado se o indivíduo não aprender a lidar com essa absorção desenfreada de fluidos. Porque ele tomou passe hoje, ou ele faz a sua terapia psicológica, ou a sua terapia medicamentosa, vai melhorando, mas ao mesmo tempo ele continua a absorver energias, continua a se congestionar, continua a desregular o funcionamento do seu sistema vital. Então ele continua alimentando a desarmonia, alimentando a doença e os sintomas. Daí porque temos percebido, temos visto nos diálogos com as dezenas de pessoas com as quais temos realizado reuniões frequentes, eu e Tatiana, temos percebido que, geralmente, as psicoterapias não dão o resultado esperado, as terapias médicas não dão o resultado esperado, terapia magnética não dá o resultado esperado, a não ser que se leve em consideração a alta sensibilidade energética do indivíduo. Então, imaginemos o quanto seria importante e interessante que médicos, psicólogos, magnetizadores, todos aqueles que lidam com a saúde humana, quanto é importante que eles conheçam a respeito desse tema, primeiro, para que eles consigam detectar essas pessoas, porque geralmente essas pessoas não conhecem do assunto, não sabem que tem uma alta sensibilidade energética. Elas precisam ser informadas a respeito. Então, imaginemos essas pessoas que lidam com a saúde humana, quando elas tiverem o conhecimento a respeito da alta sensibilidade, para elas poderem detectar essas pessoas, orientar essas pessoas a respeito, para que as pessoas aprendam a lidar com essa sua capacidade de absorver energias, para que elas aprendam a lidar, e só dessa maneira, a partir daí, é que as doenças vêm sendo tratadas, começam a dar o resultado mais eficiente. Bom, gente, a minha parte é essa. Eu vou passar, então, para a Tatiana, para que ela possa dar continuidade, porque ela tem coisas aí muito interessantes para apresentar para nós. Gente, Boa vamos noite lá. de novo. Boa noite de novo. Vamos dar continuidade aqui à live. Então, continuando aí o que a Adilson falou, né? Ele falou sobre o que é acessibilidade energética, falou alguns perfis que a gente tem identificado, né, no status magnéticos que a gente tem feito em várias pessoas do país, né? Todas as pessoas que fazem o teste da sensibilidade energética, seja pelo blog ou seja pelo link que a Adilson envia, a gente termina entrando em contato com essa pessoa e ela passa a participar de alguns grupos focais que a gente tem colocado e a gente pede para ela se disponibilizar para também ser avaliada no tato, né? Então, como essas terapias energéticas, como as terapias energéticas, de uma forma geral, podem ajudar a pessoa que tem alta sensibilidade energética, né? Então, quem trabalha com terapias energéticas, com técnicas energéticas, não só o magnetismo, como o reiki, como o jorei, a cura prânica, eles terminam, essas pessoas que são altamente sensíveis e trabalham com essas terapias, elas terminam, de uma certa forma, drenando e reciclando essas energias que elas têm. Então, nos grupos focais, a gente tem ouvido muitos relatos de pessoas que têm alta sensibilidade, que quando trabalham com terapias energéticas, elas sentem alívio dessas descargas, dessas congestões fluídicas, né? Elas se sentem bem após aplicar passe, ou aplicar reiki, ou jorei, ou cura prânica. Então, trabalhar com energias energéticas, elas são favoráveis a quem tem alta sensibilidade energética. Então, como é que o magnetismo, né, dentro dessas terapias energéticas, a gente vai falar do magnetismo, porque é o que a gente trabalha, né? Como é que ele pode ajudar através dos passes? Tanto quem
é magnetizador e tem alta sensibilidade energética, como quem é assistido e tem alta sensibilidade energética. Então, o passe magnético ele vai causar um alívio dessas cargas fluídicas congestivas, através de técnicas dispersivas. Interessante que nesse texto que a Adilson colocou aí da Revista Espírita, né, é colocado que essas doenças que acontecem, elas têm que ser, essas energias que estão condensadas, né, elas têm que ser expurgadas, têm que ser colocadas para fora. Então, a gente já tinha pensado nisso quando a gente propõe técnicas dispersivas para alívio dessas descargas fluídicas, dessas congestões fluídicas, né? Porque através do magnetismo a gente consegue restaurar a movimentação desses fluidos. Então eu coloquei essas duas figurinhas aí só para a gente ter uma ideia, né? A gente tem aqui trânsito, mas a gente pode pensar em termos de NADs, né? Em termos de corpo energético nosso, as energias lá todas congestionadas, devido a essas absorções que nós temos, e posteriormente com o magnetismo, com as técnicas dispersivas, há uma liberação, há uma movimentação desses fluidos e descongestionamento desses fluidos. Mas vamos lá. Vamos para os casos específicos. Quando você é magnetizador e você tem alta sensibilidade energética. Então, a gente tem algumas observações importantes em relação a isso. Se você é magnetizador e tem alta sensibilidade energética, a gente apresenta aqui algumas vantagens, né? Nos vídeos que a gente tem colocado lá no YouTube, que a gente tem falado que as pessoas que apresentam essa característica da alta sensibilidade energética, elas têm uma facilidade do desenvolvimento do tato magnético e da dupla vista, né? A gente sabe que o tato magnético é algo que a gente tem que trabalhar para ter um resultado cada vez melhor. Então, se você já tem uma predisposição a ter um bom tato, ter um tato magnético, e você passa a desenvolver esse tato, você vai ter um resultado muito importante, principalmente quando a gente trabalha com magnetismo, que a gente sabe que para a gente poder usar uma técnica adequada, para a gente poder fazer um tratamento de algum tipo de doença, a gente tem que primeiro fazer um tato magnético, né? Com exceção da depressão. Então, Tatiana, se você me permite, as permite. pessoas com alta sensibilidade energética, elas têm muita sensibilidade. Tanto elas têm muita sensibilidade nos sentidos físicos, quanto nos sentidos espirituais. Então, elas têm uma facilidade de desenvolver recursos psíquicos. Como a Tatiana falou aí, o caso do tato, da dupla vista, né? Além de outros, né, que a gente tem observado nos grupos focais, tem pessoas que têm mediunidade, tem pessoas que têm desdobramento, né, então, todos sempre apresentam algum tipo de característica nesse sentido. Outro aliado do magnetizador com alta sensibilidade energética é a intuição, né, as pessoas altamente sensíveis, elas são muito intuitivas, e isso auxilia muito também na hora do passe. Além de ter mais facilidade de desenvolver a empatia. As pessoas têm mais facilidade de identificar que o outro não está se sentindo bem. Tem gente até que sente as dores do outro, as desarmonias do outro nele mesmo. Então, se você tem maior facilidade de desenvolver a empatia com os outros, então você vai ter uma melhor relação magnética com o seu assistido. E a gente sabe que a relação magnética é a porta de entrada do passe magnético, né? Se a gente tem uma boa relação magnética, o nosso passe magnético vai ter um resultado muito maior. Mas a alta sensibilidade energética também tem algumas desvantagens, né? A gente sabe que as pessoas com alta sensibilidade energética, elas absorvem facilmente as energias. E elas também podem ser bastante sugadas pelo seu assistido se ela não tiver cuidado.
Outra coisa que pode acontecer é que, ao terminar o passe, ela sinta dificuldade de se desligar fluidicamente das energias desse assistido, justamente por essa facilidade de absorção desses fluidos. Então, essas seriam as desvantagens. Mas nada que, com as técnicas de proteção, não possa ser resolvido, como a gente já viu, né, nos vídeos, na live anterior que a gente falou. Então, quais seriam essas técnicas de proteção? Existem várias, vou citar algumas aqui, tá? A gente pode mentalizar a não captação desses fluidos, mentalizar com vontade, né? A vontade aí tem que ser um fator bastante relevante. A gente pode realizar uma prece, né, de proteção, e tem também, a gente pode fazer uma criação fluídica, né, um campo de proteção energético, que a gente costuma chamar de bolha fluídica, ou, né, o campo de proteção, como vocês queiram colocar. É uma mentalização que a gente vai fazer de uma proteção ao nosso redor, né, para que essas energias não cheguem a nos atingir. Lógico que, se você vai fazer um trabalho na casa espírita e você tem que se proteger para esse trabalho, você tem que fazer isso antes, né? Você não vai fazer isso na hora que você está aplicando o passe. Você vai mentalizando isso antes de você sair de casa. Então, você vai fazer essa mentalização de não captação de fluidos, você vai fazer essa prece, você vai criar esse campo energético de proteção antes dos trabalhos, que são formas de proteger. Então, em relação a essa bolha fluídica, né, no livro A Gênese, Kardec fala no capítulo 14 que o espírito criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Por analogia, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que pretenda usar, assim como pode operar a mudança das propriedades da água por obra da vontade. Então, quem trabalha com magnetismo sabe que isso é tão real que a gente consegue colocar válvulas, estentes, né, através do passe magnético, a gente consegue cauterizar nódulos, né? Isso tudo através da nossa vontade e através de criações fluídicas. Então, os cuidados que o magnetizador deve ter, né, ao trabalhar no passe magnético, né, já que ele tem alta sensibilidade energética, é aplicar bastantes dispersivos ao final do passe, né, isso é independente de você ter alta sensibilidade energética ou não, é indicado que isso aconteça. E se você tem, capricha ainda mais. Então, coloquei aqui alguns exemplos de dispersivos longitudinais gerais e perpendiculares. Então, vamos caprichar nos dispersivos para também haver essa maior facilidade do desligamento entre as energias do assistido e as suas. A respiração diafragmática é um forte aliado também, porque ela termina lhe revitalizando. E a desvinculação das energias do assistido no final do passe. Ao aplicar os dispersivos, você ir mentalizando esse desligamento das energias. Isso é bastante interessante, principalmente quando a gente faz passe à distância, né? Quando a gente está no passe presencial, parece que a gente consegue identificar isso mais facilmente, vai aplicando os dispersivos e se desliga daquele assistido. Mas no passe à distância, às vezes a gente deixa aquilo ali desapercebido e a gente não se desliga facilmente do assistido e você fica sentindo aquele mesmo mal-estar, aquelas mesmas sensações que o assistido estava, que você identificou nele durante um bocado de tempo, né?
Então, fazer esse desligamento das energias é muito importante ao Só para final. exemplificar isso que Tatiana acabou de mostrar, lá no Paulo de Tarso nós temos alguns magnetizadores que trabalham conosco que têm alta sensibilidade energética. Então, com uma certa frequência, só que eles não sabiam disso. E nós também não sabíamos, soubemos há pouco tempo. Quando começamos a estudar esse assunto, começamos a detectar aqueles magnetizadores de casa que têm alta sensibilidade. Então, alguns têm. Com frequência, eles sentem muito mal-estar ao final do passe. Como se eles terminassem o passe, como se durante o passe eles absorvessem muito a energia do assistido, o mal-estar do assistido, as energias do assistido, e como se no final do passe eles não conseguissem se desligar por completo. E aí eles acabam sentindo muito mal-estar, que muitas vezes, não, isso é porque o assistido está muito desarmonizado. E muitas vezes não era a desarmonia do assistido que fazia isso. É porque o magnetizador não sabia que tinha essa capacidade de absorver energia, essa dificuldade de se desligar ao final. Por isso a importância dos dispersivos e dessa desvinculação total ao terminar o passe, através do uso da vontade e das dispersões, como a gente já conhece. Só que esses magnetizadores precisam fazer isso mais, e fazer com mais eficiência para que, ao terminar o passe, ele consiga se desligar completamente das energias do doente, para que ele não continue sentindo aqueles mal-estares. Isso aí. E quando o assistido tem alta sensibilidade energética? Ali a gente estava falando do magnetizador, né? Quais são os cuidados que o magnetizador tem que ter com o assistido? Então, o magnetizador ele precisa verificar cuidadosamente com o tato magnético de modo a ver onde estão as congestões fluídicas. Como a gente mostrou ali, a Dilson mostrou os perfis, né, de absorção de energias, congestionamento de energias, né, a gente observa que muitos deles estão nos NADs. A gente tem observado nos passes lá do Paulo de Tarso, que às vezes são dispersados os centros vitais e a pessoa não melhora. Aí quando a gente vai olhar, os NADs estão congestionados. Então, não só os centros vitais que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que observar os NADs também, porque eles podem estar congestionados, né? E eles congestionados, eles vão terminar congestionando os centros vitais. Tatiana, mais uma interferência minha, por favor. Um magnetizador amigo nosso, há alguns meses atrás, ele nos relatou o caso de 3 pessoas que ele estava tratando com depressão. E ele detectou que as 3 pessoas tinham desarmonia no NADES principal. E o TDM1 não dava conta, elas não melhoravam, por mais que ele aplicasse o TDM, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo. E ele mandou para mim, então, esses casos, perguntando o que é que eu achava a respeito. E na época a gente estava começando a entender a respeito da sensibilidade energética, e então levanta uma suspeita: será que essas 3 pessoas não têm alta sensibilidade? Aplicamos o teste, o questionário para essas pessoas, e as 3 eram de alta sensibilidade energética. E aí o que acontecia? As 3 tinham a obstrução no NADES principal, que não era detectada nem tratada, porque o TDM1 não trata NADES, só trata o esplênico, e elas não melhoravam com o TDM, porque não estava sendo levado em conta o fato de que elas tinham alta sensibilidade energética, que elas absorvem muita energia. Por isso que é importante identificar essas desarmonias dos NADs também. Então, o magnetizador também deve tomar cuidado ao trabalhar com concentrações de fluidos. Porque se a pessoa já tem uma tendência a absorver fluidos, no caso assistido, né? Se ele capricha nas concentrações e não dispersa direito, ele vai terminar prejudicando o assistido, né? Ele vai terminar congestionando os centros vitais, os NADs, e ele vai piorar. Então, o que a gente indica é que se façam
intercalações entre as concentrações e as dispersões. Você faz uma imposição, ou um circular, ou um sopro, o que for, né? Sopro, eu já acho, dependendo do caso, você intercala com dispersivos localizados. No caso aqui eu coloquei os transversais, né? Então, sempre ter esse cuidado de, se for necessário fazer uma concentração, intercalar com dispersões, até para esse centro vital poder absorver melhor esses fluidos e não Tatiana, eu queria congestionar. acrescentar um exemplo prático. Por exemplo, pessoa que sente dores nas articulações. A gente poderia normalmente fazer a técnica de arrastamento, ou seja, seria concentrar na articulação e depois a técnica dispersiva para completar o arrastamento, para a retirada daquela dor. Só que se essa pessoa que sente dores nas articulações for uma pessoa de alta sensibilidade energética, aquela concentração inicial do arrastamento vai aumentar o problema dela, porque ela já tem muita concentração de energia naqueles locais. Pois é, tem E que aí ter todo você um cuidado. concentra, arrasta, e a pessoa, semana após semana, continua com as mesmas dores. Nós temos um caso desse lá no Paulo de Tarso, uma pessoa que está há anos em tratamento, sente dores em tudo que é parte do corpo. Há 2 meses atrás descobrimos que ela tem alta sensibilidade energética. Mudamos completamente a forma de tratamento dela. Então, o assistido também, né? Aqui a gente estava falando do cuidado do magnetizador com o assistido. Aí agora a gente está falando do assistido, né? Que ele tem que se informar sobre o tema, sobre o que ele tem, sobre as dores que ele apresenta, né? A casa espírita pode ser um meio para ajudá-lo nesse sentido, né? Quanto mais a gente tiver essa informação e chega um assistido lá com as determinadas queixas que você acha que se enquadra num caso de sensibilidade energética, passar essas informações para o assistido, para que ele possa se proteger, para que ele possa se reenergizar, senão ele vai ficar um eterno dependente de passes, ele nunca vai ficar bom. Então, a gente tem que aprender a lidar com o problema que tem para que a gente não fique não fique, para que esse assistido não fique dependente da casa espírita através dos passes magnéticos. Então, se ele já sabe que ele é uma pessoa com alta sensibilidade energética, ele já sabe as formas que ele pode se proteger. E se ele tiver um tipo de desgaste, ele já sabe se reenergizar. Então, é algo muito positivo para ele. Então, na live anterior, a gente colocou uma proposta de tratamento, né, que essa proposta de tratamento foi através de dispersões. A gente começa com dispersivos gerais perpendiculares e depois dispersivos localizados em cada centro vital, né, transversais, que vai da zona ativante para a zona calmante. Depois a gente termina com a dispersão por impacto, no umbilical e no lombar, para tirar essas energias concentradas ali, e coloca as energias na água magnetizada, né? Para revitalizar a pessoa sem congestioná-la. E a gente também ressalta que as pessoas que têm depressão e ansiedade, né, esse tipo de tratamento é complementar ao tratamento de depressão e o tratamento de ansiedade. Então, a gente fez essa proposta, a gente começou a testá-la no nosso centro espírita, e a gente observou uma redução de sintomas ou queixas apresentados pelos assistidos, e também observamos uma melhoria no quadro de algumas doenças que eles apresentam, como depressão, como ansiedade. Nos atendimentos fraternos, eles colocam pontuações em relação a isso. E a gente tem observado reduções nessas pontuações. Vale ressaltar que outros centros espíritas também estão testando e estão apresentando bons resultados, né? Mas nós não colocamos aqui porque a gente ainda está caminhando na pesquisa, né? Quando tivermos resultados mais consistentes, a gente coloca em números.
Só lembrando que essas pessoas que Tatiana relatou aí, começaram a reduzir os sintomas, elas não melhoravam de jeito nenhum. Elas já vêm recebendo passes há muito tempo, sem melhorar, sem conseguir melhorar. Quando nós começamos a testar essa proposta de tratamento, e também tratar a doença que ela traz, se é depressão ou ansiedade, elas começaram a melhorar a partir daí. Que a gente foi reduzindo as congestões fluídicas apresentadas e, ao mesmo tempo, tratando a doença através do TDM, no caso da depressão. Aí elas começaram a melhorar. Então, na nova fase da pesquisa que a gente está agora, na partir de agora, a gente continua realizando status magnéticos, inclusive se tiverem alguns magnetizadores que queiram se disponibilizar a realizar esse status, nós estamos abertos a quem queira trabalhar. A gente está estudando essas relações de desarmonias com os sintomas ou queixas apresentados e com diversas doenças, não só essas que a Dilson colocou, né, mas a gente, à medida que vão surgindo outros, a gente vai tentando estudar essas relações. A gente continua realizando os grupos focais, né, tem sido uma experiência riquíssima, os grupos focais, né, cada pessoa podendo falar um pouco sobre o que acontece com elas, a troca de informações, o que um usa para e que dá resultado, e aquilo ali vai fortalecendo as pessoas, isso é muito interessante. A gente continua analisando os resultados dos tratamentos magnéticos, principalmente no Paulo de Tarso, para propor possíveis mudanças. Estamos divulgando o tema através de vídeos, do blog, vou já dizer para vocês o endereço do blog, do e-mail, através do blog de palestras, e agora em 2023 vamos iniciar o projeto Roda de Conversa. Também vou falar já sobre ele. E continuamos também analisando a relação entre a alta sensibilidade energética com mediunidade, desdobramento e dupla vista. Então, falando desse projeto, né, vocês aí que estão representando as casas espíritas, que trabalham nas casas espíritas, nós iniciaremos em 2023 esse projeto Sensibilidade Energética Roda de Conversa, onde a gente vai se reunir virtualmente com um grupo de pessoas, 15 pessoas, né, eu e a Dilson, no máximo 15 para pessoas. falar sobre isso, para informar sobre a sensibilidade energética. Então, se vocês têm interesse, agendem conosco pelo e-mail sensibilidadeenergetica@gmail.com, que a gente vai marcar com vocês um dia para fazermos essa roda de conversa virtualmente na casa espírita de vocês. Independente de ser espírita ou não, se vocês também quiserem se reunir 15 pessoas para a gente falar sobre isso, a gente também está aberto. Se não tiver 15, podem ser 10, podem ser 5, não importa. No máximo 15, porque um número maior do que esse complica a conversa, né? Porque é uma roda de conversa, para a gente poder interagir a respeito do tema, né? Conversar a respeito do tema. Então, um número mais elevado do que esse acaba complicando a interação. Então, no máximo 15 pessoas de cada vez. Aí, quem tiver interesse, manda um e-mail que a gente aí faz depois um contato para poder agendar uma data em 2023. Eu não coloquei aqui, mas nós também vamos realizar o nosso primeiro encontro presencial com pessoas com alta sensibilidade energética. Vai ser um encontro bem interessante, onde a gente vai exercitar todas essas técnicas de proteção e reenergização. Vai ser bem legal, vai ser no Parque da Sementeira, um parque que tem aqui em Aracaju. E as conclusões desse trabalho que nós podemos chegar são, né? São. A importância da informação, né? Esse tema é muito relevante, muito importante, porque essas absorções de energia que as pessoas terminam captando, eles vão gerar doenças e dores, e não são doenças simples, gente, são doenças bem complexas. Então, a gente se informar sobre o assunto, a gente poder se cuidar, se proteger,
é muito relevante. Então, além da informação, a gente ter os cuidados de proteção antes de se expor a lugares ou situações que possam gerar essas absorções é muito importante. Então, aqui, só para a gente não ficar sem a informação de formas de reenergização, né? Aqui a gente tem um contato com a natureza, seja abraçando árvores, seja andando de pé descalço, seja tomando banho de cachoeira, seja numa praia. Todo contato com a natureza é benéfico e vai nos ajudar a nos reenergizar. Meditação, respiração também, dormir, descansar, é uma forma de se reenergizar. Alimentação saudável, hábitos saudáveis, né? Exercícios físicos, momentos de lazer, escutar música, tocar música, trabalhos manuais, trabalhos artísticos, tudo isso são formas que a gente tem para se reenergizar. E mais informações a gente pode obter, né? No canal de Adilson tem todos os vídeos da série de sensibilidade energética que nós realizamos. Acho que 9, né, Adilson? 9 Se eu vídeos não me a engano, gente são 9, é. O último que a gente fez, que está lá no canal, é justamente sobre magnetismo e alta sensibilidade energética. E tem um desses vídeos que é bem interessante, são pequenos vídeos de 10 a 15 minutos cada um, bastante informativos sobre temas específicos dentro desse tema mais geral. E um deles que é bem interessante, que é como ajudar seu filho que tem alta sensibilidade energética. Você tem uma criança em casa, você percebe que ele tem essa sensibilidade mais elevada, como ajudá-lo a lidar com isso, para que ele se torne um adulto saudável e que sabe como lidar com essas situações. Então, é muito importante, porque a gente percebe que aquelas pessoas que perceberam desde cedo que tinham uma sensibilidade mais elevada, mais abrangente, mais desenvolvida, eles acabam se tornando adultos que sabem como lidar melhor com essas situações, sabem se proteger, se defender melhor dessas energias, para não sair absorvendo tudo que é energia por aí. Então, é um vídeo bem interessante, fora todos os outros que estão lá no canal, é só acessar o canal, vai lá na playlist Sensibilidade Energética, que lá tem todos esses pequenos vídeos que eu e Tatiana gravamos sobre esse assunto. Sônia que estava perguntando onde poderia obter informações sobre o tema. Sônia, nesse blog www.sensibilidade.net, lá você vai ter artigos, lá você vai ter acesso aos vídeos, você vai ter acesso a essa cartilha. Essa cartilha nós criamos numa linguagem bem fácil, bem simples, lúdica, né? O que é a sensibilidade, como se proteger, como se reenergizar, quais doenças que podem causar, os sintomas, está tudo nessa cartilha. E nós fizemos também o áudio da cartilha, porque tem pessoas que não conseguem ler, né? Tem pessoas que não leem de uma realidade diferente da nossa, né? Tem as pessoas que são deficientes visuais, elas podem ouvir a cartilha também. Então, se vocês acessarem o blog, lá vai ter o áudio da cartilha e vai ter a cartilha em PDF. E se vocês quiserem baixar, receber, inclusive, gratuitamente. Você baixa gratuitamente ou você pode solicitar também pelo e-mail, que a gente manda para você o PDF da cartilha. Então, são esses três endereços aí que vocês podem ter acesso a todo esse material que a gente disponibilizou lá. Lá no blog tem também centenas de depoimentos de pessoas que têm alta sensibilidade energética, para a gente poder ter uma ideia do que elas passam, do que elas sentem, como elas vivem, como elas convivem com essa condição. Então, lá tem centenas de depoimentos dessas pessoas. É verdade, tinha esquecido desse detalhe. E é interessante, gente, porque o que as pessoas escrevem pode ser a sua realidade, entendeu? Às vezes você sente uma coisa e você acha que é uma coisa meio absurda, que isso é muito esquisito, que é muito estranho, mas quando você vê, tem várias pessoas que sentem o mesmo que você. Então, esses grupos focais que a gente tem formado têm sido muito ricos por conta disso, porque muitas pessoas que se sentiam assim estranhas,
que achavam que aquilo ali que elas sentiam era coisa da cabeça delas. Quando elas entram no grupo focal e elas veem que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa que elas se acalmam de um jeito que é impressionante, tipo assim, meu Deus do céu, eu não estou sozinho aqui, alguém pode me ajudar. Isso é muito importante, né? Você ter acolhimento, você saber que você não está sozinho. Então, lá no blog, vocês vão ver que muitas das coisas ali, vocês podem também estar sentindo. Faz parte da realidade de vocês. Algumas delas chegam a dizer assim: conhecer sobre a sensibilidade energética foi na minha vida um divisor de águas. A gente entender a importância que teve para ela a informação, conhecer a respeito do que ela tinha. Porque tem outros que dizem assim: agora eu sei que eu não estou ficando doida, que eu achava que eu era doida, por causa das coisas que eu sentia e que ninguém sabia me explicar o que eram. E principalmente porque vão nos médicos, não detecta doença nenhuma e sente um monte de dores. E faz tudo que é tratamento e não passa, não melhora. E de repente, quando entra num tratamento desse, né, com as dispersões, quando começa a se proteger, quando começa a se reenergizar, se sente melhor. Então, isso para Inclusive, nós é muito gratificante. Você falou aí, eu lembrei de uma coisa interessante. As pessoas que são hipocondríacas, geralmente são pessoas que têm alta sensibilidade energética. Elas se sentem doentes com frequência porque elas absorvem a energia das outras. Por isso elas se sentem frequentemente como se estivessem doentes. Então, nós queremos aqui agradecer, né, aos magnetizadores que têm nos ajudado na realização dos status magnéticos nas pessoas com alta sensibilidade energética. Queremos agradecer aos centros espíritas que estão testando a técnica de tratamento que a gente sugeriu. Queremos agradecer também a várias pessoas que se disponibilizaram a participar dos grupos focais, falar um pouco da experiência deles, às vezes até expor a vida deles, né? Que são relatos, às vezes, dolorosos, e as pessoas se dispõem a falar, né, e dividir a experiência deles com a gente, e isso tem engrandecido muito o nosso projeto, muito o nosso trabalho. Então, queremos aqui agradecer a todos eles. E aqueles centros espíritas que estejam interessados em aplicar essas técnicas, a técnica que a gente sugeriu e avaliar os resultados, é só entrar em contato com a gente. Certo? E aqui eu finalizo a minha fala. Testem e mandem o resultado para a gente saber do resultado que obteve. Ou se você descobriu algo melhor, também teste e mande para a gente os resultados, para a gente saber. Vamos às perguntas, Tatiana. Tem uma porção aqui. Vamos Tem uma lá. pergunta aqui para você, de Sônia. Como orientar os atendidos a se livrarem dessas absorções de energia? Olha, a primeira coisa é explicar. A primeira coisa é explicar como acontece, né? E ensinar como se protege, né? Aquelas técnicas que a gente falou, né? Da mentalização de não absorver as energias. Lógico que isso você não vai conseguir de uma hora para outra, né? Você, por exemplo, criar uma bolha fluídica, você não vai, na primeira tentativa que você fizer, você não vai se proteger completamente. Isso é um exercício que a gente vai fazendo e que vai aprimorando. Vai chegar um momento que essa bolha vai ter uma eficiência muito grande, mesmo você não precisando se esforçar tanto para isso, porque é algo que você já vem desenvolvendo. Então, essa proteção, a prece, o pensamento positivo, a bolha, a respiração, tudo isso são métodos de proteção. Mas se mesmo assim você se protege, mas você vai para um ambiente que você absorve tanto as energias, que essas energias não são só dos ambientes ou das pessoas, às vezes é de um objeto. Várias pessoas relatam que quando vão para a academia, pegam num equipamento daquele e passam mal. Vai no brechó, veste uma roupa de brechó e não consegue ficar bem com aquela roupa porque tem energia ali. Então, ter esse conhecimento do que acontece, se proteger, e no caso de
de uma absorção, saber se reenergizar. E, Sônia, só complementando a resposta de Tatiana, como orientar esses atendidos? Oriente ele a entrar no canal do YouTube e assistir os vídeos, que são bastante informativos. Passe para ele a cartilha também. Se você não tiver, manda um e-mail para a gente, manda uma mensagem para a gente, que a gente envia para você em PDF. Ou então, entra lá no blog, baixa diretamente do blog a cartilha que está lá em PDF. Tá bom? Que vai ser a orientação que vai estar sendo dada para as pessoas. Ana Paula ela comentou o seguinte: agora eu entendo porque fico com o organismo cansado e não entendi por que eu ficava assim depois que magnetizava. Olha, Ana Paula, eu vou fazer só uma observação a respeito. Nem todo cansaço é devido à alta sensibilidade energética, tá? Nem todo magnetizador que se sente cansado ao final é porque tem alta sensibilidade energética. Muitas vezes ele se sente cansado por ele não utilizar de maneira correta as dispersões. Muitas vezes eles gastam muita energia fazendo muita concentração fluídica, muita doação de fluido, não fazem as dispersões de maneira correta ou de maneira como deveria fazer, e acaba, então, se sentindo cansado e desenergizado no final. Mesmo que você se sinta frequentemente cansada, porque as pessoas com alta sensibilidade energética não vão se sentir cansadas somente depois de aplicar passe. Tem muitas delas que não são espíritas, tem muitas delas que não são magnetizadoras. Então, elas se sentem cansadas com frequência no dia a dia. Por exemplo, elas vão no shopping, quando voltam, elas estão esgotadas, porque elas absorveram energia daquele ambiente tumultuado, daquela multidão de gente que ela encontra lá. Ela volta, então, para casa esbagaçada, vamos dizer assim. Então, mesmo isso, não prova que ela tem uma alta sensibilidade energética. O ideal é ela se submeter ao teste, ao questionário que nós desenvolvemos. O questionário ele tem nos dado uma indicação bem precisa com relação ao nível de sensibilidade que a pessoa tem. Então, é importante que a gente, observando os sintomas que a pessoa apresenta, ou as características que ela apresenta, às vezes são pessoas que estão há um tempão no centro espírita se tratando, sem melhorar devidamente, são pessoas que se sentem muito cansadas com frequência, sentem muitas dores musculares, sem ter motivos para isso, sem ter uma idade avançada ou um motivo orgânico que justifique, a gente levanta a suspeita de que ela tenha uma alta sensibilidade energética. Mas somente a aplicação do questionário que vai ter realmente a dúvida se ela tem ou não a sensibilidade energética mais elevada, tá? Letícia Barros disse a pergunta assim: então, quem tem mais sensibilidade tem mais chances de ter cansaço fluídico? Isso sim, é verdadeiro. Quem tem mais sensibilidade energética absorve fluidos por onde anda, principalmente em lugares com aglomeração, seja uma rua movimentada, seja um comércio, seja um supermercado, um banco, seja um shopping, um cinema, lugares onde tem mais gente, ela absorve mais energia, acaba congestionando o seu circuito vital, seu sistema vital, e seu sistema vital congestionado não consegue alimentar fluidicamente, energeticamente, seu corpo físico, daí gerando um cansaço. Isso é verdadeiro realmente. Tem outra pergunta aqui de Sônia. Qual é o portal de vocês onde poderemos encontrar mais informações sobre as informações que foram colocadas aqui? Repita aí, Tatiana. É www.sensibilidade.net. Não tem BR, tá? É sensibilidade.net. E também os vídeos lá no canal do YouTube. Mas no blog, sensibilidade.net, lá você tem acesso a todos os vídeos nossos que tem também no canal do YouTube, tá? Com relação a esses tratamentos de NADs, etc., isso não tem, tá, Sônia? Essa informação de como tratar os NADs, que seja uma questão do magnetismo, né? Os vídeos que a gente tem feito são com relação à sensibilidade energética. Então, a gente não fala como tratar NADs, mas, falando como magnetizador, geralmente a gente usa as dispersões que podem ser transversais, geralmente longitudinais, ao longo do NADs, né, por onde ele passa, então, com dispersões longitudinais, ou, se isso não der certo,
com introjeções fluídicas, onde você vai introjetar o fluido através do NADES, mentalizando a desobstrução dele. É só lembrando aí que NADs, para quem não sabe, né? Os NADs são aqueles canalículos que formam o sistema energético e que estão ligando um centro vital ao outro, né? Aquela rede de canais, assim, que Isso. energéticos que nós temos. Mariane colocou assim: sou uma dessas pessoas sensíveis e agradeço a vocês pela oportunidade de conhecimento e estudo. Mariane, ela faz parte do grupo de pesquisa, participou já de grupo focal conosco. Grupo focal é uma reunião onde se foca em um tema, daí o nome grupo focal, se foca em um tema. Então, a gente se reúne ali para conversar, trocar experiências e ideias sobre sensibilidade energética. Então, cada um conta a sua própria experiência e assim todos aprendem com todos, além de fornecer um farto material para a pesquisa, né? E nós agradecemos a você, Mariane, por ter disponibilizado as suas experiências conosco, que tem nos ajudado muito. As suas Ana Paula experiências e também é tudo. outra também que faz parte, Ana Paula, porque sem essas pessoas a gente não teria a pesquisa, né? Porque são os relatos dessas pessoas que têm corroborado com a primeira fase da pesquisa que nós fizemos através de um questionário. E a gente vê que todos os resultados que foram apontados na primeira fase da pesquisa, os grupos focais, as experiências dessas pessoas têm corroborado em todos os pontos. Tem mostrado que o que a pesquisa revelou realmente é a realidade que essas pessoas vivem. Tem uma pergunta aqui de Fausto. Nos gráficos apresentados, percebe-se que as desarmonias geralmente iniciam pelo humeral. Como é que elas amplificam em outros centros de força? Qual a causa? Bom, Fausto, a gente sabe que as energias, normalmente, no indivíduo saudável, elas se movimentam o tempo inteiro, elas não estacionam, elas circulam, né? Pelo sistema vital, elas circulam. Passam pelo centro, são filtrados, são absorvidas energias, são enviadas para o corpo, são distribuídas pelos nasos, enfim, elas estão circulando o tempo inteiro. Igual o que acontece no nosso corpo físico, né? Onde o sangue, todas as substâncias são carregadas pelo sangue e se distribuem por todas as células do nosso corpo físico. Então, no sistema vital fluídico, os fluidos eles também circulam. Então, quando o humeral absorve, naturalmente essas energias elas vão circular. Só que elas acabam estacionando em algum ponto. Em algum lugar elas começam a estacionar e começa a gerar, então, ali uma congestão fluídica. E quanto mais a pessoa absorve e ela vai estacionando ali, vai se acumulando naquele ponto. Porque aquele ponto não está conseguindo processar bem aquelas energias, nem movimentar da maneira mais saudável, mais harmônica, né? Então, se ela chega em um centro vital que não está muito bem, já vai encontrar aí um fator complicador. Essa energia já vai ter um fator complicador naquele centro, a energia já vão começar ali a congestionar, a estacionar, e vai aumentando a congestão com o passar do tempo. Se a pessoa não aprender a drenar essas energias, se essas energias não são consumidas pelo seu corpo perispiritual ou físico, se as energias continuam lá estacionando e vão se aglomerando, então, logicamente, isso vai aumentando a congestão e vai dificultando cada vez mais a circulação. Então, vai levando o indivíduo a desenvolvimento de mais sintomas, vai aumentando a gravidade dos sintomas, vai surgindo doenças mais sérias, vai aumentando a gravidade dessas doenças, vai aumentando a cronicidade dessas doenças, porque elas vão se prolongando. Daí o teste que a gente está fazendo, através de dispersões, para aliviar essas cargas fluídicas, mas o ideal é que as pessoas aprendam a lidar com essas situações. Porque, em realidade, a gente abordou aqui muito mais o aspecto negativo da autossensibilidade energética, mas ela tem um aspecto que é muito positivo. Como eu falei, essas pessoas elas têm uma sensibilidade muito grande para desenvolvimento de recursos psíquicos. Então, imaginemos essas pessoas desenvolvendo a dupla vista, desenvolvendo a mediunidade, desenvolvendo o desdobramento, magnetizadores desenvolvendo o melhor tato magnético, desenvolvendo a maior intuição e utilizando tudo isso em benefício do próximo. Além de que o magnetizador que absorve essas energias, que se ele é de alta acessibilidade, ele vai ter uma reserva fluídica dentro dele para utilizar nos passos que ele aplica.
Por isso que quando ele aplica passes, ele alivia essas cargas, ele drena, ele utiliza. Então, essas cargas fluídicas que ele absorve podem ser utilizadas em benefício dos assistidos em quem aplica o passe. Então, na realidade, não há somente aspectos negativos. Pelo contrário, eu acredito que Deus não deu a essas pessoas essa condição para elas sofrerem. Deu para elas utilizarem em benefício do próximo. Daí a necessidade da informação para que a gente aprenda a lidar com essas situações que são mais desconfortantes e aprenda a desenvolver e utilizar os recursos positivos que a autossensibilidade traz. Então, é em cima disso que nós vimos trabalhando aí já há algum tempo, né? Para que as pessoas consigam desenvolver esses recursos. Inclusive, a gente planeja para mais futuramente a gente poder realizar encontros presenciais. Ou então a gente realizar oficinas. E aí eu já faço aqui um convite a todos vocês. Em 2023, nós vamos realizar várias oficinas através do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Oficina de dupla vista, oficina de sonambulismo, oficina de telepatia, oficina de desdobramento, oficina para falar sobre sono e sonhos, oficina sobre sensibilidade energética, onde a gente possa, dentro do possível, aliar teoria e prática. Porque não adianta somente a gente aprender a respeito dos fenômenos de emancipação da alma. É importante que a gente desenvolva-os para utilizar em benefício do próximo. Que é para isso que eles existem e para isso que eles servem. Não servem somente de enfeite para a gente dizer que tem, mas para que a gente possa utilizar de forma prática. Então, a gente vai estar realizando em 2023 essas oficinas aí. Aguardem que vocês vão ter maiores informes mais para frente. Vamos ver aqui. Sônia agradece. Ela até botou aqui um ditado lá de Belém do Pará. Foi pai d'égua para valer. Forte abraço. Obrigado, Tatiana, também. Muito obrigado. Luciana Stork. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver para quem é. Adilson, Tatiana, tem alguma observação sobre as desarmonias? Se são mais evidentes nos níveis mais ativantes ou mais calmantes? Eu não sei qual a opinião de Tatiana a respeito, mas acredito que não temos ainda como dar essas respostas, tá? Porque nos tatos magnéticos, a gente não pede para especificar o nível, se é no nível ativante ou calmante. Mas quando a gente observa o nível de NADES, a gente percebe que é muito mais ativante. Mas a nível de centros vitais, aí acredito que tanto pode ser ativante como podem ser calmantes também. Mas eu não saberia lhe responder essa pergunta com precisão. Quer complementar, Tatiana? Eu ia dizer justamente isso, que nos status a gente tem, a maioria dos status tem sido mais à distância, né? Mas nos presenciais, pelo menos os que eu apliquei eram no nível ativante. A maioria no nível ativante. Ok. Ana Paula agradece participar da pesquisa. Adriana Carvalho também. Ela disse que também tem alta sensibilidade. De fato, quando ela aplica reiki, ou quando ela pinta, ela se sente melhor. Quando ela aplica reiki, ela drena, ela descarrega aquelas energias que ela absorve no dia a dia. Que é uma terapia energética, como Tatiana falou, né? E quando ela pinta, a pintura, as artes em geral, são muito boas como reenergizantes. Fazem muito bem, porque as pessoas com alta sensibilidade energética, elas também são muito criativas e são muito sensíveis. Então, elas se dão muito bem com a arte. Seja música, seja pintura, seja desenho, seja escultura, enfim. Elas se dão muito bem com a arte, porque elas são muito criativas, têm muita imaginação. E as artes, elas ajudam a drenar essas energias também, a se reenergizar no dia a dia. Ela disse que está doida para ver os demais resultados da pesquisa. Bom, vamos em frente, que ainda tem muita coisa para fazer mais adiante, né? Isso. Rosiméria Almeida também agradece participar da pesquisa. Eu tenho várias delas aqui. Fausto está perguntando, maravilha isso, mas quem está fora de Aracaju? Você está se referindo ao quê, Fausto? Diga aí, liga o seu microfone. Eu acho que é o encontro presencial que a gente vai fazer no Parque da Sementeira.
É isso, Fausto? Ué, vem, Fausto, para Bom, Aracaju vem para participar. cá. Vai ser um sábado à tarde. Vai ser um sábado à tarde. Então vem para cá. Posso me organizar. Isso, vem mesmo. E Mas quanto às as oficinas que eu oficinas, falei, elas vão ser é, virtuais, tá? Vão ser era virtuais, isso vão que eu ser ia online. falar. A Adriana também tem interesse nas oficinas. Letícia, vocês vão ser informados, não se preocupe. Mariane mora em Garanhuns, em Pernambuco. Então, da nossa pesquisa, tem participado pessoas do Brasil inteiro, e até de fora do Brasil. É Tem de fora participado do pessoas. Brasil também. Nonato pergunta, sensibilidade energética é a mesma coisa que tato magnético? Não. Sensibilidade energética é a capacidade de perceber, captar e absorver energias. Tá? A pessoa que tem alta sensibilidade energética tem uma alta capacidade de absorver energias das outras pessoas, dos ambientes, dos objetos ou mesmo dos espíritos. Uma coisa interessante que as pessoas com alta sensibilidade energética podem desenvolver, acredito, com uma certa facilidade, é a psicometria. Como elas conseguem perceber facilmente a energia de objetos, ela pode pegar um objeto, perceber, fazer a leitura psíquica daquele objeto. Então, elas podem ter facilidade de desenvolver a psicometria. O meu pensamento ainda é de formar um grupo presencial ou virtual, se for o caso, de pessoas com alta sensibilidade para desenvolver dupla vista. Fazer um grupo de trabalho de dupla vista, não só para estudar, mas para desenvolver e trabalhar. Então, agradecemos, Pai Celestial, por mais essa oportunidade que nos deu, de podermos aprender cada vez mais em contato uns com os outros, trocando ideias, experiências, para que possamos crescer em conhecimento, mas não apenas em conhecimento. Que esses conhecimentos, Senhor, além de iluminar as nossas mentes, possam se dirigir aos nossos corações, de modo a nos sensibilizar, para que saibamos utilizá-los em benefício dos nossos semelhantes. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e guarde, hoje, sempre, cada vez mais. Abençoe-nos a todos, nos envolva de muita luz e de muita paz, hoje e sempre.